acompanhou ao longo dos últimos dias uma polêmica envolvendo o presidente do Carrefour na França, presidente mundial do Carrefour, Alexandre Bompard, e, digamos, as entidades do agro brasileiro. Antes, contextualizando, é preciso que se diga o seguinte: o Carrefour, que tem 14 mil lojas no mundo, tem 6 mil lojas na França. 40% a 50% do faturamento do Carrefour é a França. 10%, 15% é Brasil. Então, assim, o Carrefour na França é 3 vezes, 4 vezes mais importante para o Carrefour na França. A França é 3, 4 vezes mais importante para o Carrefour do que o Brasil. E estar em paz, estar de bem com os franceses é muito mais importante para o gestor francês do que estar de bem com os brasileiros. Então, nessa, o que fez o CEO do Carrefour dias atrás? Ele foi e divulgou uma nota dizendo que em toda a França ouvimos o desespero e a indignação dos agricultores diante do projeto de acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. E o risco de inundação no mercado francês. E ele poderia ter dito, e o risco de inundação no mercado francês com a carne oriunda do Mercosul. Ponto. Então, aí sim ele poderia anunciar algumas providências, mas ele disse: e o risco de inundação no mercado francês com carne que não atende às suas exigências e normas. Aí complicou. Em resposta a essa preocupação, o Carrefour quer agir em conjunto com o setor agrícola e assume hoje o compromisso de não comercializar nenhuma carne proveniente do Mercosul. Esperamos recuperar outros atores do setor, do agro, e impulsionar um movimento mais amplo de solidariedade, além do papel de distribuição que já lidera a luta em favor da origem francesa da carne que comercializa. Ou seja, foi um grito, foi um texto que ele fez de apoio ao agro, uma medida protecionista de apoio aos agricultores franceses. Quer fazer isso? Pode fazer, mas a partir do momento em que ele vai e fala que existe um risco de inundação no mercado francês de carne que não atende às exigências e normas, aí não dá. Aí não dá. E aí o que aconteceu é que 44 entidades brasileiras se insurgiram contra, numa carta aberta, a declaração desse tal de Alexandre Bompard. Lembrando, o Brasil vende carne para a Europa há 40 anos. O Brasil vende carne para 160 países. A Europa chegou a comprar metade da carne brasileira, hoje ela compra 6% da carne brasileira. A França representa 0,2% das exportações brasileiras. Então, se a gente pegar pelos números, a França não é tão importante assim para nós, como já foi um dia. Mas se pegar pela simbologia, aí a gente não pode ficar quieto. Porque senão o sujeito vem, passa a perna na gente, fala um negócio e a gente não faz nada. Não é a primeira vez que um CEO francês ou que um executivo de alto coturno francês vem para cima do agro brasileiro. Este ano, em outubro, o CFO, ou seja, o financeiro da Danone, disse que não ia mais comprar soja brasileira. Eu não vou mais comprar soja brasileira. E falava mal da soja brasileira, falava das exigências ambientais, etc. E aí os sojicultores e as associações foram para cima, a Danone voltou atrás. Em 2019, a Nestlé, que é uma empresa suíça, a Nestlé, ela disse que não ia mais comprar soja brasileira da Cargill porque disse que não dava para rastrear a origem. Também fomos para cima, também as coisas pararam e tal. Então, só para dizer o seguinte: quando vem a paulada, o Brasil não pode ficar quieto. A gente não pode evitar a paulada. Assim como a gente não pode, ontem eu falava sobre isso, a gente não consegue evitar uma guerra. Como não consegue evitar uma guerra de bomba, também não consegue evitar uma guerra comercial. Não tem jeito. A diplomacia vai entrando, mas chega uma hora que a diplomacia não tem mais ferramentas. E a diplomacia chega uma hora que para. Agora, dá para entender
o desespero do agricultor francês. Não dá para aceitar. O nosso papel é eles que se danem, eles que lutem pelos problemas deles, nós temos que lutar pelos nossos, e é isso que eles estão fazendo lá. E nós temos que aprender a fazer também aqui, né? Da mesma maneira que o Carrefour francês luta por comprar produtos franceses, aqui no Brasil também você tem uma busca para favorecer o fornecedor brasileiro, né? Agora, dá para entender porque a produtividade brasileira no agro é 3 vezes maior em média do que, variação ano a ano, do que a produtividade, os ganhos de produtividade do agro francês. Então, você imagina um agricultor francês olhando para o futuro, que é o Brasil invadindo a União Europeia, olhando para o futuro, que é uma produtividade assombrosa do agricultor brasileiro, e ele não faz nada, começa a gritar, começa a fazer isso, e aí consegue a solidariedade do CEO aqui da Danone, do CEO do Carrefour. Agora, a pressão funcionou. Por um lado, porque o mais importante não é o Carrefour voltar a comprar carne brasileira, isso é meio secundário. O mais importante é eliminar a disseminação ou conter o estrago provocado pela frase na nota que ele escreveu, dizendo que risco de inundação no mercado francês com carne que não atende às suas exigências e normas. E o Alexandre Bompard soltou uma nota onde ele corrige, de alguma forma, essa afirmação, deixando claro que não existe problema com a qualidade da carne brasileira, ainda que ele não volte atrás na decisão de comprar carne francesa, que para nós não muda coisa alguma. Mas é importante que não se dissemine a ideia de que existe problema na carne brasileira, porque não existe. Vendemos para 160 países e estamos muito bem assim como estamos, porque se a gente deixa, é aqui no mercado que interessa, é o mercado asiático hoje. Mas se você bobear, deu uma bobeadinha, alguém se aproveita, se vale da sua bobeada e vem e dá um toco na tua orelha. Então você entra num mundo muito mais protecionista. Esse mundo protecionista, com a chegada de Donald Trump, vai ficar ainda mais protecionista. O Donald Trump fala em taxar produtos estrangeiros, fala em favorecer produtores e fornecedores americanos e indústria americana e indústria produzindo nos Estados Unidos. Então, se a gente não observar o jogo para onde ele está indo e achar que tudo é normal, é assim mesmo, a gente vai se dar mal. A gente tem que saber que é assim mesmo que a coisa acontece, mas a gente tem que ir para cima, reagir. E nesse caso, houve uma reação muito boa e pronta. A reação pronta é fundamental para a gente não ficar na mão achando que pode brincar, pode deixar os outros brincarem com a nossa reputação. O agro brasileiro levou muito tempo para atingir o patamar que atingiu hoje, de quantidade de produção e de qualidade de produção. De quantidade de produção, a gente se tornou um ator muito relevante. E de qualidade de produção, eu me refiro não só aos indicadores de qualidade mesmo, mas também de produtividade. O Brasil é destaque mundial, é o país mais produtivo. Já não fomos, hoje somos. Hoje somos referência. Somos admirados, temidos e detestados. O que é normal, né? Você imagina que o Brasil é a China do agronegócio. Se tem um setor onde a gente é o país a ser analisado e enfrentado, é no agronegócio. Se a gente deixa que esse movimento cresça, porque a gente tem a força do agro brasileiro, mas a gente não tem a pujança da economia chinesa. A gente é uma economia de menos de 2 trilhões de dólares e a economia chinesa é uma economia de 18 trilhões. Então, uma coisa é você ter um setor forte numa economia de 18 trilhões, outra coisa é você ter um setor forte numa economia inferior a 2 trilhões de dólares. Isso é importante a gente ter clareza. Então, o Brasil tem força, o Brasil tem qualidade, o Brasil tem quantidade e tem que ir para cima desses caras sempre que a gente perceber que as coisas desandam. Foi uma reação muito boa, uma coordenação eficaz entre governo e setor produtivo, indo para cima desse CEO que falou o que quis, direito dele falar o que quer, e tomou uma invertida e precisou ver como é que ele se arrumava. Se arrumou, não reverteu a decisão dele de parar de comprar a carne brasileira, mas ele reverteu o mais importante, como eu disse, que é a afirmação leviana, irresponsável, que a gente não pode permitir,
de que a carne brasileira não atende às exigências e normas de quem quer que seja, do Carrefour ou de qualquer outro grande comprador, porque 160 países compram e sabem que tem qualidade. Eu não sei se você concorda com isso, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.